Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de julho de 2025. Eu sou o Thunder, tô com o Rafa aqui pra gente falar do White Mage Rank S que foi banido. E não tem nem White Mage no título. Eu não sei porque eles trocaram isso, mas enfim, aqui a gente tem o Lloyd, que ele foi banido da party nos primeiros 5 segundos de anime. E depois a gente vê ele passando por um treinamento com a mentora dele, que dura basicamente o anime inteiro, até de fato ele voltar na história e mostrar ele com a party dele, e mostrando por que ele foi banido, né? Porque ele segundo o cavaleiro da party, ele era inútil, mas na verdade ele ficava de longe ajudando e dando suporte, fazendo um monte de magia, um monte de efeito maluco pra deixar todo mundo mais forte e os inimigos mais fracos. E aí, nos 45 segundos do tempo, ele é banido porque ele é inútil. E aí, uma garota rosa chega e pede pra ele entrar na party. Ai, eu odeio esse anime. Discorra mais porque você odeia esse anime. Acho que... Vamos primeiro seguir sua linha de raciocínio e depois vamos pra mim. Cara, ele tem muita coisa que eu vejo de forma muito não funcional. Quando você quer demitir alguém da party, você precisa de algum bom motivo que faça sentido. Porque a regra do mundo, ou o mundo tem que fazer sentido. Os personagens eles têm certos papéis, eles têm certas premissas, eles têm certas funções que a história tem que fazer sentido, de alguma forma. Eu tenho que entender que aquele personagem, quando ele me fala que ele tem aquela função, ele é crível naquela função. Quando você tem uma party onde eu vejo que todo mundo tem uma função e ele quer se aproveitar de classes genéricas de RPG, e quando a gente tem uma noção de classes genéricas de RPG, já que a obra em si ela não me traz essas informações, eu tenho que inferir que determinados personagens têm certas funções. Então, já que essas obras elas têm uma premissa preguiçosa de me fazer introdução de função, então eu tenho que inferir que existe um mago, que existe um clérigo, que existe um tanque e coisas do tipo. Dentro dessa inferência, existem certas funções que essas classes fazem. E essa inferência, quando eu vejo que ele está fazendo, ou melhor, quando eu preencho lacunas de ele me falando, olha, essa party, ela é a melhor party que existe, eu tenho que inferir que esses personagens, eles têm conhecimento de causa, eles têm conhecimento de combate, eles têm conhecimento de magia, eles têm conhecimento do mundo. Quando você me fala que eles são os melhores personagens dessa party, e na verdade não, é só um cara babaca e 4, 5 waifus que são mudas e apenas ficam dizendo sim pra esse cara, você não está fazendo a função deles de uma forma legítima, de uma forma plausível, de uma forma crível. Então eu não consigo comprar a ideia desses personagens serem a party aventureira que é muito quista, que é incrível e que tem grandes feitos, porque eles, nos pequenos momentos que eu vejo eles fazendo as ações, eles são um bando de desmiolado. Porque eles não sabem fazer nada. Tipo, o protagonista, o Lloyd, tem que fazer as coisas pra eles, pra deixar mais fácil, ou fazer comandos que, numa situação de real perigo, eles não sabem desenvolver em cima disso. Então fala, beleza, então nessa premissa, por essa ótica, você já está mentindo logo na premissa inicial dessa party. Você já está mentindo na execução desse negócio. Sendo que, muitas vezes, esse tipo de história, eles fazem essa premissa ser literalmente só a premissa. Porque a partir do primeiro conflito da história e ele é banido, essa party nunca mais é usada. Então, isso já me mostra uma inabilidade de roteiro para me criar um mundo orgânico onde o personagem faça sentido dentro do seu contexto, dentro da sua perspectiva, dentro da sua função. O que mais a gente elogiou, por exemplo, em Clevates, que foi o anime de primeiras impressões que um dos que a gente mais gostou aqui, que de fato ele joga nas mesmas regras desse anime de fantasia medieval. E lá, quando eu vejo um personagem ter uma função, ele de fato me convence que ele sabe fazer a função dele, que de fato ele tem aquela função. Aqui não, aqui é um bando de personagem sem personalidade, sem perspectiva,
sem função, fazendo coisas que ele me diz que ele sabe fazer. E ele me gasta muito mais tempo apresentando o personagem e apenas fazendo você, maniqueísmo gratuito pra jogar os personagens ali. E a própria progressão do treinamento dele também é algo tão visual que ele não me explica nada. Ele me fala, você tem poder de fogo, você tem poder de gelo, você tem não sei o quê, você tem poderzinho aqui, você tem poderzinho. É uma grande passada de checklist de poderzinhos que ele tem, onde ele não me explica de fato como as coisas funcionam. Apenas acontece. Então é um episódio ruim de introdução. Porque se eu for levar a sério esse anime, não apenas, porra, é mais um banido da party, não sei o quê. Se eu for de fato aplicar um entendimento sobre o que ele tá me introduzindo, ele não tá introduzindo porra nenhuma. Ele não tá sendo eficiente e efetivo em fazer nada. 22 minutos, 20 e poucos minutos, de nada acontecendo na minha tela. De coisas que ele tá me dizendo. A única coisa que importa aqui, que tem alguma função, porque é uma regra estabelecida, é que o moleque, ele tem algum poder que meio que renasceu todo mundo. Esse é o grande poder dele. Mas até essa função, ou a mecânica de como funciona o poder aqui, ela é muito freestyle. A gente tava até brincando. Tem um momento que a tutora dele pega ou melhor, ele usa a magia pra curar uma planta, um fruto. O fruto tava podre. Ele vai lá, cura, ele fica um fruto maduro e colhe. E depois você vê ele usando a mesma magia, não pra curar uma fruta que tava podre, mas pra acelerar o processo de amadurecimento. Aí você fala, tá, então isso daqui é uma magia de tempo, uma magia de cura? Eu não sei mais. Por quê? Não tem regra, foda-se a regra. Então, se eu for levar esse anime a sério, nada funciona aqui. Eu acho que talvez um pouco pior, ou um pouco mais triste. Eu não sei pensar nesse anime, cara. Porque teve uma coisa que me martelou muito enquanto a gente tava vendo isso. Que a gente até chegou na conclusão nisso que eu não sei até que ponto eu ofendo ele por isso, mas ele escolhe ser assim. Tipo, por exemplo, a ideia da própria party de composição, eu concordo com quase tudo que você disse. Exceto não dá muito pra entender porque todo mundo é um bando de imbecil. Pelo contrário, eu só consigo entender porque ele foi expulso da party porque todos são imbecis. Porque este cara é tão montado apenas para ser o herói babaca que ele claramente é só um cara arrogante. Por ele perder o posto entre as protagonistas do grupo, ele quer banir o cara que atrapalhou isso. Eu penso, tá, isso faz sentido. Isso é estúpido do mesmo jeito. Porque essa história só é construída pra chegar nesse ponto. Pra chegar no motivo que tem pra todo mundo xingar ele. Inclusive, já adianta uma coisa, mas eu tenho certeza que esse anime vai bringar para um senhor cacete. Porque ele se esforça pra botar todo tipo de estereótipo pra resumir a conversa. Porque é a saída mais fácil. Então, é um anime que, cara, chega num ponto que eu pensei, cara, ou você é muito genérico, como escritor mesmo, você é muito genérico, ou você é muito preguiçoso, ou você tem plena consciência de botar isso. Plena, 100% plena, porque pra escrever desse jeito é hiper questão. E assim, a produção também não é boa, mas ela não é o maior problema dessa história de longe. Porque tudo que ela faz é simplesmente mostrar exatamente o que eles querem dizer na tela. Seco, sem nada de especial. Então, quando a própria história olha aí pra tudo isso e fala, não, eu vou resumir tudo da maneira mais seca e superficial possível, eu penso, não tem muito o que a produção fazer. Eu entendo que você faz isso em plena consciência, só que eu não quero te aplaudir por isso. É um anime que, quanto mais eu tava vendo, mais eu tava pensando, caralho, você tá pegando todos os caminhos mais fáceis pra resumir a situação da maneira mais pobre possível. E você deu N voltas pra isso, então por quê? Pois é uma maldita mania que existe em muito anime de Isekai, banido da party, Isekai-like que a gente chama, porque é tudo anime de fantasia medieval genérico que lembra RPG, tanto eletrônico quanto RPG clássico. E é sempre
o caminho mais fácil pra você chegar no que teoricamente é o recheio do seu bolo. Então, eu não vou elaborar mundo, eu não vou elaborar personagem, eu não vou elaborar perspectiva, conflitos, eu não vou fazer algo ser natural. Eu não vou fazer esse mundo ser vivo. Eu vou fazer só os caminhos mais fáceis pra chegar no ponto de alguma virada, onde agora a história começa. E dali pra frente, ele não continua se ajudando porque ele continua sempre pegando os caminhos mais fáceis. Isso me dá um... Cara... é difícil. E, assim, não considera, mas é uma perspectiva minha, né? Minha como Thunder. Porque agora eu estou voltando ao mundo do RPG. Eu estou voltando a mestrar. A gente tá fazendo, inclusive, live de RPG pelo menos uma vez por mês pra cada mesa que a gente tem, que são 4 mesas com os integrantes da Ordem. Tem aqui o link na descrição pro outro canal pra vocês verem as mesas. E eu estou voltando a escrever. Eu tô voltando a elaborar um mundo de fantasia da Ordem. E, cara, quando eu coloco um personagem ali, ele tem alguma função, ele tem alguma identidade, ele tem algum porquê. Se eu falo que o personagem ele tem X função, ele tem que executar essa função. Eu não posso simplesmente... o personagem ali é um cavaleiro, um paladino. Aparece uma assombração na cara dele e ele começa a mijar nas calças. Caralho, meu Deus, eu falei que ele é um cavaleiro paladino. Por quê? Pelo amor de Deus. E aí, tipo, eu vejo uma coisa dessa e... Pô, eu consumo esse tipo de tema desde sempre. Eu vejo uma coisa preguiçosa dessa e falo, não, eu já não aguento mais esse tipo de coisa. Eu não aguento mais esse tipo de premissa preguiçosa que quer pegar os maiores atalhos da vida pra chegar no recheio do bolo. E quando você chega no recheio do bolo, não tem recheio. Não tem nada, sabe? É tão preguiçoso quanto o próprio caminho de chegar ali. Então, esse tipo de anime eu falo, caralho, não consigo mais. Eu não consigo mais passar pano. Porque, olha que engraçado, de novo, quando eu vejo um anime de temporada como Clevates dessa temporada, e eu vejo que ele faz direito, eu não tenho por que falar, é só mais uma coisa boba. Não, é uma porcaria. É um lixo, não vale a pena. Joga isso daqui no buraco do vulcão, porque não tem valor. Não tem o porquê ver esse anime. Então, por isso que eu fiquei puto com esse anime. Não, eu te entendo, até porque eu acho que a gente pode resumir ele. Não é que ele é uma das piores coisas que eu já vi, mas ele é uma consequência de como a indústria de fantasia medieval, de anime de fantasia medieval funciona. Sim, ele é um reflexo, é um sintoma disso. Ele é só um reflexo. Ele é o representante da pior coisa do mundo? Não, sinceramente, pensando no retrospecto, a história dele é muito foda-se só. Não é a pior coisa do mundo. Mas... o fato de que ele representa tudo que eu detesto em anime de fantasia medieval me incomoda. Pra caralho. E eu acho que eu posso coroar ele com isso. Ele representa tudo que é de preguiçoso e de mal escrito em Isekai-like. Parabéns, anime. E agora, inclusive, a gente vai colocar isso à prova no bingo. Porque eu tenho certeza que esse negócio vai marcar muito bingo. Vai. A gente vai ver aqui, porque o protagonista é um NPC... Ele é um NPC. Ele é um NPC. Não apenas ele é um NPC, como é tratado como NPC. Ele é um personagem que, tipo, não tem valor. Você é um personagem de ranking D. BB. Caralho, Mini-Wife eu acho que não, né? Cara, eu acho... Não teve a menina raposa? Teve? Teve a menina raposa. Foi uma cena com ela e um outro cara só pra falar da vida que ele tem, só que é outra perspectiva. Não. Eu não marco isso. A regra não importa, porque... A regra não importa. Machismo, com toda certeza. Não é um machismo... Inclusive, é engraçado, porque aqui o machismo é mais velado e é pior. Porque o babaca fala, as 4 ficam muda. Tipo, não. Duas ficam mudas e as 2 estão mamando ele falando isso. Duas mamam e as 2 meio que não falam. Ou seja, tipo, não tem ninguém pra conflitar com as ideias escrotas do cara. E são 4 garotas. Ou seja, é pior ainda. É pior. Parece Isekai. Definição de anime Isekai-like. Esse aqui. Sim, cosplay medieval, sim. Senhor. Designs todos horríveis. Horrível, título gigante, sim. Então são 3 linhas. Não. Caralho, é verdade. Não. É tão grande o título que no guia da temporada eu tive que colocar 3 pontinhos pra caber no card.
Fantástico. Não tem como. É só uma piada. Ah, a mestra dele é só uma piada. Vem cá me curar da minha ressaca. Ai. Quest Guild assim. Sim. Come quieto também. O cara que come as mina quieta. Exato. Produção cagada. Olha, ele tá no limiar. Porém, Eu não tô de bom humor com esse anime, eu marcaria. eu marco também. Tá, hit desnecessário não teve. Chupar o protagonista. Cara. É difícil. Ameaça só. Sei como ele tem poder pra caralho e Mas tal. não é direto. Não Não é é direto, né? Então... Não é direto. Loja de conveniência. Nossa senhora. Nossa Nossa senhora. senhora, cara. Meu Deus do céu. Eu poderia pintar isso daqui de vermelho, cara. Nossa. Não, o vermelho é aquilo ali, ó. Demitido em 5 segundos. Em 5 segundos. A primeira frase do anime é: você está demitido. A primeira frase. Jesus. Essa é a primeira vez. Está... Ah, porra. Os caras ficam de pau duro com o herói lá. É brincadeira. Fizeram até o mangá dele, mano. Caralho, fizeram o mangá do protagonista do guerreiro lá, meu Deus do céu. Ladrão de waifu. Sim. Sabe por quê? Sim. Porque o nosso protagonista, o Lloyd, ele começa a dar ordens pras waifus que são do Cavaleiro Babaca. Aí ele se sente roubado. Tão roubando minha waifu. Sistema de RPG, literalmente Final Fantasy. Não. Literalmente Final Fantasy não. É uma inspiração mal feita de alguém que não faz ideia do que é RPG. Lore cagada, puta que pariu. Vai se fuder. Ô, bagulho mal escrito, cara. Poder inútil que virou OP. Que de repente ele é muito poderoso. Ele é um grande escolhido, mas ele só sabe usar o White Mage. Tá bom. Né? Menequeísmo, meu Deus do céu. Tá na hora de virar herói sim, porque tá na hora de mostrar os meus verdadeiros poderes. Ele chegou na cidade pra fazer um negócio, eu vou aproveitar e virar herói. Tá bom. Não, do nada. Ah, agora tá todo mundo em perigo. Não, agora eu vou ser o herói. E por ele fazer isso, ele é demitido. Fantástico. É só um slow life? É isso não. Isso não. Isso não. Mas, cara, ele não marcou 4. Só endossando um pouco mais do que eu tinha falado. Ele marcou 4. Marcou 4 wings. Pois é. Então ele tem um aqui. Ele tem um aqui. Ele Perdão, tem 5! um aqui. E ele tem um aqui. Jesus. Ah, peraí. Aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou algum? Não. Quem dá mais? Quem dá mais? Não? Então, tá bom? Beleza? Ok. Perfeito. Então temos 5 bingos. Só pra, né, endossar um pouco mais do que eu falei. Ele não é a pior coisa da temporada. Ele não é o pior anime de banido da party. Mas ele é didático em todas as conveniências e facilidades que alguns autores utilizam para escrever narrativas pobres, narrativas fáceis, narrativas que são gratuitas. Todo conflito, ele é, ou parece ser mentiroso, ser irreal, ser impalpável. Tudo é muito fácil, tudo é muito acessível, tudo é muito simplório, e você tem uma narrativa que ela é tão punitiva de você pensar, ela é tão punitiva de você, de fato, refletir sobre, que se torna muito mais uma espécie de tortura. E mesmo, eu quero só um anime escapista, leve, despretensioso, até pra isso, ele é incompetente, cara. Desculpa. Tipo, mas não tem que pensar em anime. Existem animes muito mais divertidos pra você assistir não pensando. Esse daqui, de fato, não é um desses. Muito longe, muito longe. Sei lá, Silent Witch é um bom anime pra simplesmente sentar e relaxar. E ainda assim tem história pra caralho. É muito bom. Não, eu não vou nem entrar nesse mérito. Que é um anime que não precisa pensar ainda tem uma coisinha, mas ele ainda se sabota, ele não é exatamente bom. Aqui a gente acabou de ver que foi as assassinas com o herói. O herói. O herói. O herói tímido. O herói tímido. Isso, que tem, inclusive, aqui no nosso card, aqui em cima. A gente fez vídeo, vai olhar também. Vale muito mais a pena, porque esse daqui, cara, não é o pior anime da temporada, mas... É um dos que a gente mais detesta. Nossa, eu peguei ranço desse anime, velho. Coisa horrível. Mas relaxa, nessa playlist tem coisas boas.
Fica a dica, vai ver Clivates, ou Clivates, não sei como fala a forma correta. A gente já fez vídeo tecendo muitos elogios, vale muito a pena ver. E também vale a pena ver as nossas lives lá na Twitch, que a gente faz de segunda a sábado a partir das 2, onde estamos vendo todos os animes de estreias dessa temporada e fazendo um review pra vocês. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com todo mundo. Se você é novo, se inscreve aqui. E se quiser ver também os nossos reacts, fica aqui no clube de canais, caso vocês queiram ajudar também. Ou também tem os VODs lá na Twitch, não tem problema nenhum. Pelo menos a gente mantém aí os VODs de 1, 2 meses pra conseguir manter algum pouquinho pra vocês, porque aí é difícil ficar pagando o servidor, é caro, é complicado. Mas a gente faz o que pode. E é isso, um bom anime, até o próximo.